Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a Magia de Lotus. Eu sou o Bruno Monteiro e hoje nós vamos ter aqui conselhos para o relacionamento amoroso. Então, se você está no relacionamento amoroso, ou mesmo que você não esteja, se você está solteira, solteiro, fica aqui também. Se você quer saber o que o tarot traz de conselhos para essa área da vida, fica aqui e já escolhe se você quer a carta um do âmbar, né? Que é essa pedrinha aqui que é o âmbar. Ou se você quer a carta de número 2 com a amazonita. Então, qual a carta que você escolhe? Então, você aproveita esse momento, já escolhe um local que você queira estar mais em conexão com você mesmo e escolha qual que você vai querer, a carta de número um ou a carta número 2, o âmbar ou a amazonita. E eu aqui, deixa eu ver, eu vou escolher a de número um, a carta do âmbar. Independente de qual você escolha, né, se você vai escolher a carta de número um ou número 2, o conselho que o tarot for trazer para você, ele vai trazer aquilo que é para você nesse momento, tá bom? Então, independente do qual carta você escolha, é o conselho que você está precisando neste momento, tá bom? Então vamos lá. Quem escolheu a carta de número um, o âmbar, nós temos aqui então o conselho do homem verde, que é a carta do louco, né, originalmente no tarô, né? E o louco, né, o homem verde, ele vai pedir para trazer mais leveza nas suas relações amorosas, ou seja, você precisa se divertir mais, você precisa não levar tão a sério as coisas dentro da relação. Então, o louco ele vai falar assim, leva as coisas mais leves, né? Então, se você tá solteiro, mesmo quem está num relacionamento amoroso, já que está em algum relacionamento conjugal, não leve as coisas tão, sabe? Eu preciso estar com alguém, eu preciso, sabe? Leva as coisas com mais leveza, né? Leva as coisas mais na diversão, né? Com mais tranquilidade. O louco, para quem está solteiro, né? É aquele que se joga numa nova jornada. Então, se você está solteiro, está na hora de você jogar na relação, que às vezes você pode estar em dúvida se eu devo ou não devo entrar nessa relação. E o louco ele vai falar assim, ó, segue em frente, se joga, né? É hora de você ser feliz. Apenas tenha cuidado, né? Porque cuidado para não ser aquela pessoa despreocupada demais, entendeu? Então se joga em sim, mas tem a responsabilidade das suas ações, né? Então se jogue nessa relação, mas tem a responsabilidade por suas ações. Se responsabilize por aquilo que você está, pelo aquilo que você decidiu, tá? Agora, se você está já numa relação, o louco ele vai falar que está na hora de você e o seu parceiro, a sua parceira, né, serem mais leves. Então, sabe quando a relação ela entra num processo de rotina, né? Todo dia a mesma coisa, ou então a relação ela fica pesada demais. Então é hora de você e a pessoa que está com você, o seu amor, se divertirem mais, curtirem mais o momento, né? Isso cai para mim também, né? Porque eu escolhi a carta número um. É importante terem planos para o futuro, traçarem metas, esses planos para o futuro, traçar metas, objetivos, sim. Tem alguns aspectos da vida, do relacionamento, né, conjugal, que é necessário sim levar a sério, mas é importante que não fique o tempo todo, né, aquela coisa assim, tipo, só obrigação a fazer, eu tenho que fazer,
São compromissos a fazer da relação. Não fica aquela coisa só obrigações a fazer. É preciso ter momentos ali na relação para lazer, para descanso, para diversão do casal. Então, é preciso que tenha isso, porque sem isso a relação não vai para frente. E tem um outro ponto também que o louco ele traz, né? Que o Homem Verde nesse deck aqui ele vai trazer, que é o seguinte: quem está numa relação, né? Quem já está num relacionamento conjugal, ele pede para que embarque numa nova jornada, ou seja, começarem a pensar em possibilidades de inovar algo na relação. E essa inovação na relação não precisa ser algo assim, nossa, né? Pode ser coisas simples, como por exemplo, uma viagem que sonham em fazer juntos. Pode ser outros tipos de inovação? Pode. Eu sei que você deve estar pensando aí, inovar. Sim, pode ser esse tipo de inovação também. Mas pode ser qualquer tipo de inovação. O importante é sair da rotina. Se a gente olhar aqui a carta do louco, a gente vê que o Homem Verde, né, dentro desse tarô aqui que eu estou usando, o tarô da Bruxa Verde, né? E o Homem Verde ele representa o início de uma nova estação, o início da primavera principalmente, né? A gente está chegando na primavera e é o início de uma nova estação. E essas crianças aqui, né? Essas pessoas aqui, elas estão celebrando, elas estão comemorando, elas estão alegres, celebrando essa nova estação que chega. Por quê? Porque quando chega uma nova estação, principalmente a primavera, indica que é um novo início. Então é importante que, assim como essas crianças aqui, ó, que estão fantasiadas, estão cantando, estão se divertindo, é isso que o louco convida: se divirta mais, seja mais leve, seja independente. Aqui tanto faz se você está solteiro, se você está no relacionamento, o louco ele vai falar isso: se divirta mais, seja mais leve, não leva as coisas tão a sério, aquela coisa tão, sabe, eu tenho que fazer, sabe, aquela relação que fica tão pesada, aqueles compromissos tão pesados, né? E um outro detalhe também, né? Por exemplo, como ele fala de um início de uma nova jornada, quem está junto, por exemplo, também pode significar, por exemplo, às vezes você está lá, você está com a pessoa há anos e quer, por exemplo, casar e está postergando o casamento, por exemplo. O louco ele vai falar, que tal, né? Dar esse passo a mais na relação, né? Um casamento, ou se já é casado, ter um filho, se for o desejo, né, do casal, entendeu? E assim por diante. Então, ele convida a dar esse passo, a iniciar essa nova etapa na vida. O louco é justamente isso, esse dar um novo passo, dar um novo start, dar um novo respiro na vida. A primavera, que é essa estação que inicia agora domingo, né? Ela é justamente essa estação que vem dando novo ar. A gente acaba de sair do inverno, né? Que é uma estação mais fria. Tudo bem que aqui no Brasil não fez frio, né? Mas o normal do inverno, né? É uma estação mais fria, mais que tá todo mundo recolhido e tal. E a primavera ela vem florindo, ela vem trazendo alegria, ela vem trazendo leveza, mostrando o nascer de um novo tempo, de uma nova era, digamos assim. E o louco ele pede isso. A relação está precisando de um novo respiro. Se você está junto com alguém, traga esse novo respiro, essa leveza, essa diversão, esse momento assim mais leve. Tenha momentos mais leves na relação, tá? Basicamente é isso que o louco vai falar para quem escolheu o Amber, né? A carta de número 1. Já quem escolheu a carta número 2, ou a Amazonita, né? Nós vamos ter aqui o Senhor das Sombras. Eu adoro esse deck, gente, porque o que eu gosto desse deck é as ilustrações dele. No entanto, que é o que eu mais gosto de jogar com ele por causa das ilustrações. Essa carta, que é a carta 13, originalmente no tarô é a carta da morte. Mas aqui ele vem com esse nome, o Senhor das Sombras.
E antes de qualquer coisa, a morte, a gente tem que lembrar que a morte nunca vai falar da morte literalmente, né? Nunca é a morte, morte mesmo, né? Nunca é a morte de alguém, nunca é isso, tá? A morte, ela vai sempre falar da transformação. É o arquétipo da morte, né? Então, é o que ela simboliza, né? O que simboliza a morte? É o fim, né? É a transformação. E aí, quem tirou essa carta, ela tá pensando, ah, meu Deus, eu tenho que terminar a relação. Não, não necessariamente, tá? Vamos por partes. Então, quem escolheu a carta 2 precisa sim fazer um detox na relação conjugal. Isso é fato. O tarô vem mostrando que há situações nessa relação que não estão fazendo bem a você e você insiste em continuar mantendo às vezes essa relação por conveniência. Tipo, eu não vou falar nada porque eu gosto dele e eu gosto essa pessoa me faz bem, me faz feliz, né? Então eu vou aceitar, né? É claro que aqui a gente tem que ser muito ponderado. A gente tem sim que relevar certas situações, porque numa relação é, ambos têm que abrir mão das coisas, né? Não pode ser só um lado da história que abre mão, mas a gente tem que entender que quando a gente fala de situações que nos fazem mal, a gente tem que pensar que são aquelas situações que passam de um limite. Tem situações que beleza, ok, a gente até releva, mas tem situações que não dá, entendeu? Então, você precisa avaliar a relação conjugal que você tem e ver o que é que eu preciso fazer nessa relação, que detox que eu preciso fazer dentro dessa relação. A relação conjugal está precisando você passar por um detox, uma faxina, tá? E ele vai mostrando que tem situações de relação que não estão fazendo bem, você insiste em continuar mantendo, às vezes por pura conveniência, né? Então, cuidado. A morte ela vem falar dos fins necessários. Você precisa dar fim em algo para que algo floresça. Para chegar no louco, que é um novo início, a gente precisa primeiro dar fim. Eu não consigo ter um novo começo se eu ainda estou amarrado a uma coisa, a uma outra coisa do passado. Para eu ter um novo início, para eu ter uma nova fase na vida, eu preciso cortar certas coisas, preciso transformar. Eu preciso cortar certas coisas da minha vida para dar início a uma nova fase. O louco, ele mostra essa nova fase da vida. A morte, ela vem pedindo para cortar aquilo que não está fazendo bem. Então, esse fim não significa o término da relação, se você estiver com alguém. Pelo menos não a princípio, né? Porque a gente nunca pode chegar e já assim, então tem a morte, então eu vou lá, já vou chegar e vou terminar com fulano. Assim, não a princípio, porque você tem que fazer uma reflexão primeiro. Então você precisa sentar, refletir se a sua relação de fato está insustentável demais, se a sua relação não dá mais para continuar com a outra pessoa. Aí sim, aí a morte é um convite para que você pense bem e termine a relação. Porque a gente tem que lembrar que a morte é um fim definitivo, entendeu? É um fim definitivo, por exemplo, a morte, quando a gente fala na morte mesmo, né? A gente sabe que é um fim da vida neste plano, né? A gente vai ter outras vidas depois desta, né? Mas neste plano aqui é o fim desta vida. E ninguém é tipo assim, morre e volta pra cá neste mesmo plano. Volta em outro plano. Então você não tem como, a partir do momento que você dá um fim, deu fim, acabou. Não tem mais como voltar atrás. É importante que quando a gente pensa nesses fins da morte, sejam fins definitivos, porque tem muita gente também que fica aquele vai, vem, vai, vem, vai, vem. Já viu aquela relação vai e vem? Ping-pong, vai, volta, vai, volta?
bumerangue, né? Isso não é saudável. Então, se você vai realmente dar fim na relação, dê fim de fato, entendeu? Mas seja consciente. Lembra lá do louco que eu falei? Que tem que ser responsável por suas ações? A morte é a mesma coisa. Tem que ser responsável. A morte, ela não está dizendo defina a relação, a princípio. Ela pede para que você analise a relação, veja o que não está bem e corte essas coisas negativas da relação, porque às vezes não é a relação em si que está ruim, não é o marido, não é o parceiro, não é a esposa que é o problema, mas são as situações dentro da relação que não estão bem. Aí você precisa cortar essas situações. Às vezes é uma situação simples que só na conversa resolve. Basta dialogar, basta, sabe qual é o maior problema que eu vejo em relação conjugal? É ajuste de rotina. E por mais que seja simples, ao mesmo tempo é complexo. Porque é simples por um lado, porque basta ajustar a rotina e ok. Mas é complexo porque exige diálogo. E as pessoas hoje em dia não têm essa facilidade de dialogar. Não tem essa facilidade de chegar no companheiro, na companheira e falar, olha, eu preciso organizar minha rotina, a gente precisa organizar nossa rotina. Então a gente precisa. Eu falo que os dois conselhos valem pra mim até. Eu tirei a carta 1, mas a 2 também vale um pouquinho. Aí, vocês acham que quando eu tiro o conselho pra vocês não vale pra mim? Vale pra mim também. E quando a gente fala desse processo de transformação, a gente precisa pensar em tudo. A relação não é só o momento ali conjugal, ali o momento em que está juntinho ali na cama, não. É tudo. Então a morte, ela vem pedindo para que você analise o todo da relação. Entende? Então não necessariamente a morte vai falar assim, olha, termine a relação e pronto, acabou. Entendeu? Quem escolheu a carta número 2, não vá já direto pensando, preciso terminar a minha relação. Estou dedicando mais tempo nessa carta, porque às vezes a pessoa fala assim, então se é a morte, então preciso terminar minha relação. Pronto, vou lá e acabei. Não, pode até ser que sim, entendeu? Pode até ser, mas só se você chegar à conclusão de que tipo, não, já está insustentável, já tentei de tudo na minha relação, já fiz de tudo possível e impossível manter essa relação de pé e não dá. Só eu que tento, só eu que tento mudar, outra parte não tenta, outra parte não se esforça. Aí realmente a gente precisa. Aí realmente não tem o que fazer. Aí a morte realmente é o fim, porque daí você está vivendo uma relação tóxica. Daí você vai precisar de finalizar essa relação porque ela só está te fazendo mal a relação como um todo, tá? Pra você que está solteira, falei todo esse tempo quem tá junto. Agora pra quem tá solteiro, a morte vem dizer que ela vai transformar a sua realidade de vida, né? A morte é a transformação. Tá vendo que tem uma borboleta aqui, né? A borboleta aqui é o símbolo da transformação, né? A borboleta, ela vai mostrando o símbolo dessa transformação, dessa renovação. E a morte, ela vem mostrando assim, olha, é hora de você deixar este momento seu de solitude, de você estar sozinha e passar pela fase da borboleta, transformação e estar junto. Eu achei até que veio muito proposital essa carta aqui, a imagem da carta, né? Tem muito a ver para quem tá solteiro. Lógico, gente, que estar sozinho não é um problema, tá? Se você sabe viver bem só, não é um problema, tá? Mas tem pessoas que estão assim, eu queria tanto ter alguém, queria tanto estar com alguma pessoa, sabe? Eu conheço tantas pessoas que falam assim, eu queria tanto ter uma namorado, queria tanto encontrar alguém. E aí, aproveitando essa imagem aqui do Senhor das Sombras, eu quero falar especificamente para você que está solteiro neste momento. 2 pontos. Primeiro, não há problema nenhum em estar sozinho. A gente precisa aprender a ser só. Deixa eu achar aqui a carta do eremita.
Peraí. Porque a gente precisa, em primeiro lugar, aprender a ser só. Se você quer estar com alguém, você precisa, em primeiro lugar, aprender a ser só. Aqui, achei. Aqui nesse deck, a carta do eremita é essa daqui, ó, o Rei Azevinho. Você precisa aprender a trilhar a sua jornada sozinho. Porque tem gente que, tipo, não consegue viver sozinho. Não, eu preciso. Às vezes emenda uma relação na outra, sabe? Eu terminei uma, acaba uma entra na outra, acaba a outra emenda a outra, assim vai indo. E porque não consegue ter esses momentos consigo mesmo. É importante ter esses momentos consigo mesmo. Entendeu? Porque a morte aqui, o Senhor das Sombras, ele vem mostrando assim, você tem que aprender a ser só, né? E se você quer ter uma relação, se você quer encontrar alguém, o primeiro passo, o primeiro ponto que você precisa trabalhar é o seguinte: você precisa diferenciar a solidão da solitude, entendeu? Você precisa saber, você quer deixar a solitude e ter alguém, ou você quer deixar a solidão e ter alguém? São duas coisas diferentes. A solitude é quando você sabe muito bem ficar sozinha. Eu estou muito bem, obrigado, sozinha, mas eu adoraria ter alguém. Adoraria ter um namorado para curtir uns passeios, curtir umas viagens. Aí, ok. Aí você está preparado para fazer o processo da transformação. Então, logo, logo você vai encontrar alguém. A morte vem dizendo que já está no momento ótimo para você encontrar alguém. Porque você já sabe conviver com você mesmo. Agora, se você está no processo de eu não consigo ficar sozinha, eu não sei viver sozinha. Tem gente que tem ciricutico de ficar sozinha. Tem gente que entra em pânico de ficar sozinho. Tem gente que às vezes entra no carro, liga o rádio. Chega em casa, liga a televisão. Chega, sabe, a pessoa tem que ter barulho, tem que ter algo dizendo que tem alguém ali. A pessoa não consegue ficar com ela mesma. É como se ela tivesse pânico de estar com ela mesma. Aí a morte vem dizendo, então pera lá, antes de você querer alguém, queira você primeiro. Você tem que querer estar com você para depois querer estar com alguém. Esse é o primeiro passo, certo? Então primeiro diferencia essas duas coisas, solitude de solidão, certo? Aí, beleza, você se dá muito bem com você mesmo, você consegue conviver muito bem consigo mesmo. Por que eu falo isso? Achar alguém, sim, desde que você faça em você as mudanças necessárias. Porque muitas vezes a gente acha que para achar alguém, né, para encontrar o parceiro ideal, o homem dos meus sonhos, a mulher da minha vida, a gente precisa ter um checklist. Tem uma checklist com os pré-requisitos e é o outro que tem que se encaixar nesses pré-requisitos. Entendeu? E nós esquecemos que muitas vezes é nós que temos que mudar, não é o outro. É eu que tenho que mudar. Não é o outro que tem que mudar para encaixar no meu processo. Eu que tenho que mudar. Se eu quero encontrar alguém porque eu estou sozinho, estou solteiro, é porque eu preciso mudar. Muitas vezes a gente fica sozinho porque mantemos padrões de comportamento que afastam as pessoas de nós. Então a gente precisa olhar para nós mesmos e mudar esses comportamentos que afastam as pessoas da gente. A gente precisa atrair as pessoas. Então reflita quais comportamentos eu devo fazer um detox em mim, quais hábitos eu preciso mudar para atrair as pessoas que eu desejo. E aqui vem aquele ditado, sabe aquele velho ditado? Não corra atrás das borboletas. Cuide do seu jardim que elas vêm até você. Você quer atrair um namorado, atrair uma parceira, não fica correndo atrás. Cuide do seu jardim.
que aí elas virão até você. Já viu que tem gente que parece que chove orbe na horta dela? Tem, meu Deus, parece que tem imã, né? Mas por que que tem tanta pessoa que essa pessoa atrai? Porque ela se ama, ela se cuida. A partir do momento que você se ama e se cuida, ela cuida do seu jardim. Aí é claro que as borboletas vêm até ela. É isso que você tem que fazer. Se ame, se cuide e as borboletas virão até você. Tá bom? Então, esses são os conselhos para o relacionamento amoroso. Então, se você tirou a carta número 1 do âmbar, o louco, o conselho é justamente esse. Então, seja mais leve, né? Tipo, faz aquele momento de, sabe, dá uma respirada, dá uma relaxada, sabe? E vale a mesma coisa que eu ia te falar aqui pra quem tirou a carta número 2, sabe? Às vezes a gente fica tão, principalmente quem tá solteiro, né? Fica tão assim, eu preciso encontrar alguém, preciso encontrar, dá uma relaxada. Cuide do seu jardim também. Quem está na carta número 1, sabe? Seja livre, seja mais leve, seja mais tranquilo, entendeu? Mais divertido, que você vai ver se você encontra ou não encontra alguém, entendeu? E para quem já está num relacionamento conjugal, quem tirou a carta número 1, né? Quem tirou a carta do louco na carta número 1, quem tirou essa carta e está no relacionamento conjugal, o conselho é: siga em frente, abra-se para uma nova jornada, ou seja, se você abre-se para novas oportunidades, novas jornadas na sua vida conjugal. Então, olhe para a sua vida conjugal. Será que não está vivendo uma rotina de todos os dias iguais? Muda, faz algo diferente, abra-se para o novo, abra-se para novas experiências também, entendeu? Já quem escolheu a carta número 2 é a transformação, a morte. É hora de dar fim naquilo que não está fazendo bem na relação dos dois. E aqui esse fim parte dos dois, mas em primeiro lugar parte de você, tá? Porque eu já até vejo pessoas falando assim: eu sabia que o meu marido devia te fazer tal coisa, eu sabia que a minha esposa. Não, começa por você. A mudança começa por você, daí depois sim você pensa na outra pessoa. Primeiro começa por você, o que eu preciso mudar. O que é que dentro dessa relação precisa mudar? E sim, o que é da relação em si que precisa ser cortado? Porque existem situações da relação que precisam ser cortadas. E aí sim pode ser que envolva outra pessoa. E aí você vai falar: olha, tal coisa não me faz bem e eu acho que a gente precisaria de mudar. Essas mudanças são necessárias para que a relação possa evoluir e possa crescer e não chegar ao fim da relação como um todo. E se for necessário de fato ter o fim da relação, aí dá o fim, porque a carta da morte, ela às vezes ela tem pessoas que têm essa coisa: mas é muito doloroso o fim. A carta da morte ela fala dos fins necessários. Então, se depois de tudo que eu falei aqui, ainda assim chegou à conclusão de que não dá, se você que está assistindo esse vídeo fala assim: não dá mesmo, é insuportável, é insustentável manter a relação. Se você tirou a carta número 2, ela vai falar assim: é para dar fim, entendeu? Não tem o que fazer. Eu só não falo assim pra você já dar fim de cara, porque você precisa tentar alternativas. Vai eliminando aquilo que não faz bem na relação. Mas se você já fez isso antes e ainda tá insustentável, aí é a relação mesmo que não tem mais como sustentar. Tá bom? Então esses são os conselhos do tarô. Se você gostou, curte aqui clica aqui, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau.